Eu trabalho como motorista na Uber e ao longo dos 4 anos dessa atividade, deparei-me com situações bastante peculiares. Contudo, a narrativa que trago hoje é sobre a noite mais aterrorizante da minha vida, também provavelmente a situação em que estive mais próximo da morte, e isso aconteceu apenas no último mês. Eu estava realizando corridas até tarde da noite. Minha cidade tem uma população inferior a 1 milhão, portanto, está longe de ser uma metrópole movimentada. É grande o suficiente para ver sempre algo para fazer, mas pequeno o bastante para não ser difícil evitar a agitação. A viagem seria curta antes de adentrar a zona rural ou a floresta, o que particularmente aprecio. Peguei um passageiro por volta da meia-noite de sábado para domingo, pelo menos foi essa a impressão. Ele era um pouco mais jovem que eu, creio. Tenho 28 anos, e diria que esse indivíduo tinha no máximo 25. Mídia cerca de 1,78 m, sem barba e com a cabeça raspada. Era esguio, com olhos grandes como de inseto. Adentrou no meu carro mal me cumprimentando, o que estava tudo bem para mim, pois não necessito de conversas o tempo todo. O destino dele era uma área que eu não conhecia muito bem, fora da cidade, numa parte rural seriam cerca de 30 minutos de carro para chegar lá. Enquanto dirigia, olhei para o passageiro no retrovisor. Ele mal tinha dito uma palavra até então. Eu não me importava com o silêncio, mas algo nele me incomodava. Estou acostumado com todo tipo de passageiros, sendo que os embriagados são provavelmente os mais comuns nesse horário. No entanto, esse sujeito não estava bêbado, e eu saberia. Desenvolvi um sentido para isso na minha profissão. Ele estava absorto no telefone, com uma expressão que me preocupava, parecia raiva, quase como um gestor irritado com seus subordinados. Perguntei o que ele estava fazendo, mas não era da minha conta, então continuei dirigindo. Virei para uma estrada rural, onde o asfalto suave deu lugar a um cascalho áspero. Senti a mudança imediatamente. Não havia luzes de rua, mas a lua estava cheia, então eu podia ver uma boa distância à frente. Olhei para o mapa no meu telefone e notei que o destino final dele não estava muito longe. Não havia nada por lá, um campo de milho à direita e uma floresta à esquerda. Ei, amigo, você tem certeza de que é aqui? Perguntei. Estamos quase lá, ele respondeu, a primeira frase completa que eu ouvirá dele. Depois de alguns minutos, vi uma luz ao longe. Não estava certo do que era a princípio, mas, à medida que me aproximava, percebi que era um caminhão. Havia um homem no banco da frente, mal podia vê-lo. Parei na frente do caminhão, e meu passageiro pulou para fora, fechou a porta e entrou no caminhão. Virei o carro e comecei a voltar, confuso. Por que alguém pegaria um Uber até um caminhão no meio do nada? Por que o amigo dele simplesmente não o pegaria? Não sabia por quê, mas não me importei naquele momento. Estava a cerca de meio quilômetro de onde o deixei quando perdi o controle do meu carro. Era como se os 4 pneus tivessem estourado ao mesmo tempo. Zigue-zaguei para a esquerda e para a direita, lutando para ficar na estrada. Eventualmente, parei. Fiquei lá no banco do motorista por alguns segundos para me recompor e então saí para verificar o que aconteceu. Certamente, todos os 4 pneus estavam furados. Não podia ser uma coincidência. Algo estava errado. Sem pensar, corri para a floresta ao lado da estrada, me escondi atrás de uma árvore e esperei. Depois de 1 ou 2 minutos, um par de faróis brilhantes apareceu atrás do meu carro. Era o caminhão de antes, e agora havia 3 homens dentro. Um era meu passageiro, outro era o cara que eu tinha visto antes, e havia um terceiro. Pararam na frente do meu carro, e quando o fizeram, lembrei que deixei meu telefone no carro. Quase xinguei em voz alta, mas me contive. Nesse ponto, eu tinha quase certeza de que caí numa armadilha. Aqueles caras devem ter furado meus pneus de alguma forma. Talvez o terceiro cara tenha colocado uma barreira de pregos ou algo do tipo depois que eu passei. Os 3 homens saíram do caminhão e foram até o meu carro. A porta da frente ainda estava aberta.
Onde ele está? Disse um deles. Ele não pode estar longe, acrescentou outro. Depois de ouvir isso, temi pela minha vida, então abaixei a cabeça atrás da árvore para não ser visto. Os homens continuaram conversando, e eu pude ouvi-los mexendo no meu carro. Eu me xingava por não ter pego meu telefone. Eu tinha quase certeza de que havia sinal quando entrei na estrada. Não teria ficado surpreso se isso fosse uma pequena área sem sinal que eles tinham planejado. Mesmo assim, foi um erro estúpido deixá-lo. Depois de mais alguns minutos, o caminhão partiu. Fiquei aliviado, pois pensei que eles tentariam me encontrar. Consegui dar uma boa olhada no caminhão, e os 3 homens estavam lá. Era a minha chance. Comecei a andar pela floresta. Seria pelo menos 1 hora de caminhada para voltar à estrada principal dessa forma, não podia pegar a estrada e correr o risco de ser pego. Eventualmente, cheguei à estrada e fiz sinal para um carro. Fiz o motorista ligar para o 190 para mim. A polícia me encontrou à beira da estrada, e contei o que aconteceu. Fomos a um ponto de descanso para discutir mais detalhes. Um dos policiais chamou reforços, e foram até o local onde tudo aconteceu. Quando o policial voltou, um dos policiais me disse que não havia nada lá. A princípio, pensei que ele tinha ido ao lugar errado, mas então ele me mostrou algumas fotos que ele tirou do local. Era o lugar certo. As marcas de derrapagem dos meus pneus estourados estavam lá e tudo mais. Aqueles caras roubaram meu carro. Nunca soube por que me deixaram ir. Não teria sido difícil para eles me encontrar. Sou grato por ter sobrevivido, e embora meus tormentores ainda não tenham sido encontrados, ainda tenho esperança. Isso ocorreu há alguns anos. Eu costumava trabalhar como motorista para Uber, mas apenas em meio período. Eu tinha um emprego em tempo integral, mas trabalhava em casa, mal interagindo com outras pessoas na vida real. Eu pensava que seria benéfico para mim sair de vez em quando, longe do meu apartamento. Entretanto, após esse incidente, eu desisti e nunca mais olhei para trás. Iniciei minhas atividades por volta das 8 da noite, como de costume. O movimento estava lento, e nas primeiras horas, tive apenas 2 passageiros. Um era um grupo de garotas universitárias que pareciam estar indo para alguma festa, mesmo sendo uma terça-feira à noite. O outro era uma mulher solteira, que eu acredito ser uma garçonete a caminho de casa após o trabalho. Depois disso, fiquei parado por 10 ou 20 minutos. Eventualmente, recebi uma solicitação de corrida. O usuário não tinha avaliação, o que, por si só, não era um grande alerta vermelho. Todos têm que fazer sua primeira corrida em algum momento, mas era incomum. Aceitei e dirigi até o ponto de coleta, que levaria cerca de 10 minutos. Na verdade, não estava tão longe do meu apartamento, ou na verdade, passei pelo meu prédio no caminho. Cheguei ao local e estacionei meu carro na lateral da estrada. Não havia ninguém lá, então enviei uma mensagem para meu passageiro, cujo nome era Telly, pelo menos era o que dizia. Poucos segundos depois de enviar a mensagem, recebi uma resposta: já vou. Apesar da gramática ruim, esperei alguns minutos. Normalmente, eu partiria após 10 minutos, mas eu mantive um olho no relógio, e depois de 7 minutos e meio, um homem se aproximou do meu carro. Ele se apresentou como Telly e entrou. Ele tinha provavelmente uns 20 anos, com uma barba longa e cabelos selvagens e volumosos. Estava um pouco acima do peso e usava um par de óculos de armação fina. Normalmente, eu tento iniciar uma conversa com meus passageiros. Alguns podem achar isso irritante, mas eu não me importo. Como está sua noite? Perguntei. Ah, bem, ele respondeu. O tom de voz indicou que ele não queria falar, então recuei e continuei dirigindo. Telly estava de olho no telefone na maior parte do tempo, mas periodicamente olhava pela janela de maneira perturbadora, como se estivesse preocupado com algo. Outra coisa que notei foi que ele estava nervoso,
tremendo e suando. Acredito que ele até tinha chorado recentemente, mas talvez fosse apenas do estresse. Eu estava começando a ficar nervoso com ele no banco de trás, então observei periodicamente pelo espelho retrovisor sempre que podia. Pensei que ele poderia estar sob efeito de drogas ou algo assim. Olhei para ele novamente, e suas mãos estavam agarrando o telefone. Desta vez, notei que havia vestígios de sangue em suas mãos e alguns cortes nos nós dos dedos. Também percebi uma mancha de sangue em sua camisa. Estava me sentindo realmente arrepiado, mas o destino estava se aproximando rapidamente, então imaginei que ele logo estaria fora. Paramos no destino, que era apenas um McDonald's. Ele saiu e murmurou um obrigado a caminho. Chamei aquilo de noite. Dirigi para casa e fui dormir. No dia seguinte, enquanto estava em minha mesa trabalhando, ouvi uma batida alta na minha porta. Levantei-me e fui até lá, olhei pelo olho mágico. 2 policiais estavam na minha frente. Meu coração afundou no estômago, e minha mente corria enquanto eu tentava pensar sobre o que poderia ser. Abri a porta cautelosamente e não disse uma palavra. Um dos policiais me disse que estavam procurando um suspeito procurado por um assalto e espancamento brutal de um homem idoso. Assim que ele me disse isso, pensei em Telly. Em seguida, mostraram-me uma foto, e era ele. Então, contei à polícia tudo o que sabia. Mostrei o registro na minha conta da Uber e até dei a eles as imagens da minha câmera no painel do carro. Telly foi capturado naquele dia, mas não tenho certeza do que aconteceu com ele depois disso. Tentei encontrar algumas notícias sobre o incidente, mas não havia nenhuma. Parei de dirigir logo após esse incidente. Pode ser realmente perigoso lá fora para os motoristas, e simplesmente não vale mais a pena para mim. Meu nome é Jane, e estou no último ano da pós-graduação, cursando farmacologia. Eu rendo melhor durante a noite, então frequentemente passo as noites estudando na biblioteca, geralmente até bem tarde. Na minha instituição, a biblioteca permanece aberta até meia-noite na maioria das noites da semana, e durante o último mês de cada semestre, ela funciona durante toda a noite. Portanto, não era incomum para mim permanecer lá até as 2 ou até mesmo às 3 da manhã em algumas ocasiões. Era um edifício moderno de 4 andares, com uma área de computadores no térreo. Os outros andares eram repletos de estantes de livros e várias áreas de estudo dispersas entre elas. Eu sempre buscava encontrar uma área tranquila onde ninguém pudesse me incomodar. Em uma noite de quinta-feira, estava lá até bastante tarde, para ser honesta. Não estava conseguindo fazer muita coisa. Meu laptop estava aberto, e eu estava basicamente apenas assistindo a vídeos no YouTube, então decidi encerrar minha noite. Já era bem depois da meia-noite, então eu sabia que os ônibus não estariam mais circulando. Além disso, meu lugar era muito longe para ir a pé, e seria perigoso caminhar sozinha a essa hora. Decidi chamar um Uber, o que eu fazia frequentemente quando ficava lá até tarde. Arrumei minhas coisas e saí pelas grandes portas de vidro na frente da biblioteca. Enquanto esperava, olhei para o meu telefone para acompanhar o status da minha corrida. Não demorou muito para um sedã vermelho parar perto de mim. Entrei e cumprimentei o motorista. O motorista era um homem na faixa dos 30 anos, com uma barba desgrenhada, óculos grossos e um gorro de inverno, mesmo sendo abril. Eu diria que seu estilo era meio hipster. Ele respondeu ao meu cumprimento quando começamos a dirigir. Eu estava jogando um jogo no meu telefone, e o motorista tentou conversar comigo algumas vezes, mas eu o ignorei e voltei ao meu jogo. Claramente, ele queria conversar, mas eu simplesmente não estava no clima. Eventualmente, ele pareceu entender a dica, e seguimos em frente. Não senti nada realmente estranho até aquele ponto. Chegamos ao meu destino sem incidentes, e ele me deixou na frente. Eu morava em um apartamento no primeiro andar de uma casa antiga, dividida por andares, com vizinhos acima e abaixo, cada um com uma entrada separada.
Saí do carro e agradeci ao motorista de forma displicente, então fechei a porta e entrei no meu apartamento. Olhei para trás antes de fechar minha porta, e o cara ainda estava lá. Ele estava diretamente sob um poste de luz, olhando para cima, mas assim que percebeu que eu notei, virou-se. Fechei minha porta e fui dormir, adormecendo imediatamente. Na semana seguinte, comecei a sentir que estava sendo observada quando estava em casa. Como eu disse, meu lugar ficava no térreo de uma casa, meu quarto ficava nos fundos e minha janela dava para um beco que não tinha muito movimento. No entanto, recentemente, comecei a ver uma figura escura passando pela minha janela com frequência. Não me alarmou a princípio, mas uma noite achei que o vi tentando olhar pela minha janela. Sempre mantive as cortinas fechadas, mas eu conseguia ver um pouco. Fui até a janela, mas quando cheguei perto, a figura desapareceu. Neste ponto, estava arrepiada e pensava que estava sendo perseguida, mas não conseguia provar isso. Estava preocupada que, se contasse a alguém, pensariam que eu estava apenas louca, então mantive para mim mesma. Pouco depois disso, eu estava estudando tarde na biblioteca novamente. Eram por volta das 23h30 quando decidi encerrar a noite. Chamei um Uber e esperei na frente do prédio como de costume. Estava me sentindo paranoica desta vez, então decidi inserir um endereço que ficava a uma quadra ou algo assim do meu endereço real, para que o motorista não soubesse onde eu morava. Quando meu carro chegou, era o mesmo sedã vermelho de antes. Eu não tinha lembrado do cara até vê-lo novamente. Eu tinha usado o Uber para essa viagem algumas vezes, e esta foi a primeira vez que vi o mesmo motorista novamente. Quando entrei no carro, ele parecia surpreso ao me ver. Nossos olhos se encontraram pelo retrovisor, e um arrepio percorreu minha espinha. Não sei porquê, mas ele realmente me deu arrepios desta vez. O carro começou a se mover, então eu pensei que apenas faria a corrida. Fiquei aliviada quando ele me deixou na frente do meu lugar. Atravessei a rua, abri a porta da frente e fui para a cama. Quando estava deitada tentando dormir, percebi algo. Eu inseri um endereço próximo como destino, mas o motorista me deixou bem na frente do meu lugar. Talvez ele tivesse uma boa memória, mas mesmo assim, pensei que deveria apenas seguir o aplicativo. Eventualmente, adormeci após o que pareceu 1 hora mais ou menos. Acordei com um som alto na minha janela. Pulei assustada com o barulho. Corri para o outro lado do meu quarto para me afastar dele. Assisto horrorizada enquanto uma sombra escura atrás das minhas cortinas se move fora da minha janela. O barulho continuou, era como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Avistei meu telefone deitado na minha cama, então corri até ele e disquei 911. Corri para fora da minha sala de estar e fechei silenciosamente a porta do meu quarto. Movi o sofá na frente dela. A polícia chegou em minutos e conseguiu pegar meu potencial agressor em flagrante. Um dos policiais me encontrou na frente da minha casa e tentou me acalmar no alpendre. Naquele momento, vi outro policial com um homem algemado. Era o motorista assustador de antes. Acho que você não esperava por isso. Agradeci aos policiais por chegarem tão rapidamente, caso contrário, aquele cara poderia ter escapado. Fiquei na casa de um amigo naquela noite e nas próximas noites. Mudei-me daquele lugar em breve, e agora tenho um colega de quarto.